anterior à aula passada, né? Que foi aquela visita técnica que a gente fez. Então, o curso está começando hoje, na verdade. A primeira aula que eu fiz com o Matheus foi exatamente uma semana antes da aula passada, que foi a visita técnica. Então, hoje aqui é o primeiro dia de valendo, vamos dizer. Aquela visita técnica já estava programada desde o início do ano, só que aí acabou que a gente não se encontrou muito antes e ela ficou parecendo que ela abriu o curso, né? Começou o curso com ela. Mas, na verdade, ela já está ali quase no meio dessa primeira etapa aqui, né? No meio do pré-V1, né? E então, de certa forma, a gente tem que fazer o curso ganhar um ritmo agora para a gente poder fazer ele funcionar. A gente está meio atrasado, né? Por vários fatores. Mas o plano hoje é a gente fazer esse plano. O plano é fazer o plano, é ótimo. Porque aí a gente juntos desenha ele e faz com que ele aconteça no ritmo que a gente se programar, né? Para a gente fazer um combinado aqui de ritmo de trabalho, para a gente poder fazer a disciplina acontecer agora com a energia que ela precisa e com o ritmo acelerado por conta desse pequeno atraso que a gente teve aí de desencontros nos primeiros dias, né? Mas massa, gente. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês lá na semana passada, foi bem legal. Achei o show bem legal. Nossa, tocar no palco de novo é um negócio muito importante, né? Até para saúde mental mesmo. Assim. Acho que voltar para a sala de aula vai ser muito parecido com tocar, sabe, no palco. Porque esse online ninguém aguenta mais, né? Beleza. Falando de esse online ninguém aguenta mais, a gente chega já numa das, vamos dizer assim, num dos braços, né, dessa disciplina, que é temas emergentes em serviço, uma disciplina que está necessariamente pensando o novo, o contemporâneo, né? O tema emergente é aquele tema que está surgindo agora, que está aparecendo, um tema que está nas timelines aí, né? É pauta, né? E sendo pauta, ele acaba se tornando um curso dinâmico. Tem que inventar ele todo semestre, né? Não dá para repetir, porque ele tem que dialogar com o seu tempo, né? Então, ele precisa de ter essa conversa mesmo. Nós vamos juntos aqui agora inventar um curso, né? O que nós vamos falar no curso? Ora, o que a gente achar que é interessante, que é pertinente, que é bom. E vocês vão me ajudar a escolher isso. Mais ou menos esse é o plano, né? Então, apareceu aí para vocês? Vocês estão no celular, no computador? Tá rolando de ver? Tô no celular, mas tá dando pra ver. Beleza. Ah, não, gente, vocês no universo, no celular, vocês estão dentro de sala, vocês estão aonde? Eu tô caminhando. Ah, eu fiquei até curioso. Assim, você tá em trânsito, né? Matheus tá aí, tipo, sentado na escada. Nossa, gente, saudade demais do campus, velho. Coisa terrível. Mas massa. Então, tá aqui o plano de ensino em branco pra gente preencher junto. Essa é a ideia. Dia 10/3 a gente teve essa visita técnica, hoje a gente está fazendo essa apresentação da proposta, elaboração coletiva do plano de ensino, e na próxima aula a gente já vai começar os temas. Eu penso que a gente pode elaborar, assim, ao menos 2 temáticas bem contemporâneas para a gente fazê-las dialogarem, né, no texto que vocês vão escrever para mim na V1. Né? Ou então, a gente pode transformar essa V1 numa coisa bem diferente, numa coisa totalmente prática, sei lá, num podcast, numa live. Eu fico com desejo de fazer essa disciplina chegar em mais pessoas, sabe? Por vários motivos. Primeiro, porque tem só a gente aqui. Segundo, porque o fato da gente trabalhar com 3 pessoas, né, 2 alunos e um professor, permite que a gente crie coisas, invente coisas e chegue a acordos aqui que não funcionariam numa turma grande. Então a gente tem que aproveitar isso. Fazer um curso caretão convencional aqui nesse formato seria um desperdício, né, dessa oportunidade incrível que o destino nos conferiu de fazermos essa disciplina a última vez do currículo antigo
né? E termos esse número de alunos, assim, raro de ter, né? Eu acho ótimo, acho uma maravilha, acho um privilégio, né? Acho sorte. O que vocês acham? Ei, Rita, parece que Eu acho ótimo. não é? Então, assim, na prática, vamos pegar essas duas próximas aulas para pensar esses dois próximos temas e no dia 7/4 a gente vai ter essa V1 que a gente pode acordar junto o que vocês querem fazer nessa V1, né? Se for para ser algum modelo mais próximo do que a gente entende por prova, pode ser uma coisa toda aberta para vocês escreverem. Se for uma coisa prática, pode ser uma solução, um dispositivo, um jeito de fazer essa aula chegar em mais pessoas, sabe? E pensar quem seriam essas pessoas e como que a gente vai fazer isso acontecer, né? Talvez uma coisa no meu Instagram, por exemplo, porque já tem um certo direcionamento, ou no de vocês, ou no da Universo também, pode ser legal. Sei lá, vamos pensar juntos essa coisa. Eu acho que fazer uma live no Instagram da Universo pode ser um negócio muito interessante, hein? Não é? Vocês acham A viagem? Rita queria falar, pode falar. O que você acha, Rita? Acho que o microfone da Rita que tá falhando. Mas Eu particularmente, eu gosto da ideia, porque eu acho que, assim, dá um dinamismo bacana para a aula. isso né? Senão a gente não vai ficar fazendo aula normal aqui, né? E nessa altura do campeonato, oitavo período, não tem muito por que ficar decorando mais coisa para fazer prova, não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Esse modelo conteudista, né, que insiste em formatar os cursos, né? Eu não gosto dele, não, né? E a gente está aqui com tudo colaborando para isso, né? No primeiro período seria difícil fazer um negócio desse, né? A gente está no oitavo, vocês já têm uma bagagem incrível, né? Já tem uma vivência de mercado, já tem uma vivência acadêmica e tem, obviamente, muita coisa para trazer também, sabe? Por isso que eu pensei uma live interessante assim, eu conversando com o Matheus, sabe? O Matheus me perguntando umas coisas e eu perguntando para ele também, a gente trocando uma ideia, eu conversando com a Rita, ou o Matheus conversando com a Rita, a gente pode pensar mas sei lá, como vocês quiserem, né? Não tô querendo mais estimular vocês a pensarem um jeito que vocês se sintam confortáveis, que vocês se sintam bem fazendo e que a gente faça chegar em outras pessoas, né? De alguma forma. Eu gosto dessa ideia de uma live no Instagram da Universo, que ele vem sendo trabalhado, a Camila está se dedicando a isso, eu acho muito legal, assim. E pode ser uma coisa interessante, né? Da nossa disciplina colaborar, né? Massa. E o que é que nós vamos falar nessas lives? Ora, vamos falar dos temas da disciplina. E quais são esses temas? Normalmente, a gente discute o conceito de serviços. É o guarda-chuva da coisa toda. E quando a gente fala de serviço hoje, não tem mais como pensar o serviço apenas a partir daquele conceito, uma mercadoria intangível, como se isso respondesse, né? É claro que dá uma direção, mas não responde. É uma resposta bem simplória, né? Na verdade, serviço é algo tão complexo, tão rico, tão impressionantemente mutante que a gente essa simples definição de mercadoria intangível, ela não abarca, né? Não funciona. Diante disso, a problematização do conceito de serviço é uma coisa importantíssima para ser feita nessa disciplina, né? O que é o conceito de serviço?
É uma resposta difícil. O serviços virou assim um setor que invadiu os outros, né? É no setor de serviços que as inovações tecnológicas mais aparecem, né? Mais transformam, né? As formas das coisas acontecerem mesmo, né? Olha como é que o e-commerce cresceu, olha como é que... E por outro lado, a gente tem também uma série de outros fatores culturais, uma série de outras coisas loucas que estão acontecendo hoje que influenciam o modo das pessoas consumirem. Então, por exemplo, as questões econômicas, as questões políticas, as questões sociais, as questões ligadas a multiculturalismo, ligadas a questões étnico-raciais, questões ligadas a determinados públicos que acabam se tornando nichos e acabam se tornando também mercados, tudo se mistura, né? Esse fator identitário, né, que permeia hoje na sociedade, que está, né, presente nas pautas jornalísticas, aí ele é um fator também de comportamento de consumo, né? Então, para nós de serviços, a gente tem que entender esse negócio, né? Existe uma coisa chamada um mercado LGBT, né? É o pink money, né? Que tem aí uma potência gigante, né, em termos econômicos. A gente tem silver money, né? O termo silver, né, prata, prateado em inglês, se referindo ao cabelo branco, né? Dessa terceira idade que hoje é completamente diferente daquilo que a gente já entendeu por velhice, né? Hoje, uma pessoa de 60, 70 anos tem hábitos de consumo completamente diferentes dos seus pais, e também de estilo, e também de multiplicidade mesmo. Ou seja, é um outro mundo. Assim como tem black money, pensando na questão, né, étnico-racial, e esses termos americanizados, né, chegam de cima para baixo aqui, a gente fica repetindo eles, mas de certa forma, como a gente está falando de mercado, e como a gente está falando de capitalismo, e como o ritmo do capitalismo mundial é dado muito pelo inglês, né, vamos dizer assim, não só pela língua inglesa, mas também pelos Estados Unidos, e por essa lógica euro-estadunidense que, né, insiste em prevalecer no mundo ocidental. Tudo isso faz com que a nossa disciplina seja uma disciplina que misture vários elementos das ciências humanas com elementos do marketing, com elementos da economia, com elementos da teoria geral da administração. É uma disciplina transversal, né? A gente vai passar por várias perspectivas, né? Mas muito aqui da minha praia, né? Que é ciência humana, né? Que é o lugar de onde eu estou falando, né? Então, naturalmente, eu vou ter um olhar humanístico a partir dessa coisa. Mas entender o que é o contemporâneo é uma questão essencialmente filosófica mesmo, né? O que é o agora, o que é o nosso tempo. Compreender o nosso tempo é um negócio muito difícil, né? A gente tem certa dificuldade de fazer isso, né? Porque, de certa forma, um adolescente, ele se sente mais pertencente ao seu tempo, não necessariamente porque ele o compreende melhor, mas é porque ele adere melhor a esse tempo, né? E o adolescente, ele tem, de certa forma, uma certa distância de outras perspectivas de mundo, e ele não se importa em não sabê-las. E você, quando já tem uma idade adulta, você tem uma tendência a olhar para o seu tempo e já começar a perceber determinadas mudanças, determinados novos modos de ler o mundo que te exigem novas posturas e novos entendimentos do que é o mundo, né? Então dá a impressão que para o adolescente entender esse mundo é mais fácil do que para você, mas é a mesma coisa. Se você se dispor a ter aquela energia pueril que tem nos adolescentes de querer descobrir o mundo, você vai continuar entendendo tudo que está acontecendo na sua frente, né? A gente vê aí, né, pessoas que têm já, né, seus 70, 80 anos, que têm uma compreensão do mundo extremamente lúcida, extremamente contemporânea, né? Pensa num Caetano Veloso, um cara que
até hoje consegue falar de um modo totalmente atual, assim, das coisas, né? E muito antenado, muito ligado, muito entendendo até melhor do que muita gente, né? É muito impressionante, né? E me vem na cabeça artistas, o Tom Zé também tem uma perspectiva assim, o próprio Gilberto Gil, né? Essa turma da Tropicália, o exercício tropicalista sempre exigiu deles essa postura, né? De estar ali, de certa forma, num lugar de vanguarda, né? Num lugar de quem está inventando, de quem está na ponta da coisa, e isso gerou essa relação, né, com o contemporâneo, com o nosso tempo. Então esse é o plano, galera, entender o nosso tempo. Então a gente vai escolher 2 temas para a gente poder falar no dia 24 e no dia 31. 2 temas que a gente vai discutir meio que inicialmente entre a gente, e no segundo momento a gente pode entrar ao vivo, né, pelo Instagram. Vocês já estão usando muito celular mesmo. Eu posso também ir para aí, sabe? Inclusive está me incomodando muito eu estar aqui e vocês estarem no universo, né? Ou ao menos tinham a disponibilidade e estavam lá, né? Eu sei que vocês já estão em trânsito, mas porra, surreal para mim, assim, tipo assim, pô, os alunos estão na sala e eu estou em casa, saca? Não vou dar conta disso de jeito nenhum. A aula que vem eu já quero que a gente já esteja junto aí, presencialmente, né? Acho que vai ser muito bom. Beleza. E aí, a gente pode pensar esses 2 temas, a gente faz essa dinâmica, né, de conversar sobre ele aqui um pouquinho e no segundo momento entrar ao vivo, ou não, ou a gente deixa para entrar ao vivo depois, né, ou aí a gente pode combinar isso juntos, né, do jeito que vocês acharem mais legal, mais interessante, a gente pensa uma estratégia. Acho que só da gente estar tete a tete aí junto, conversando um com o outro na frente, a gente vai render muito mais, vai inventar muito mais, vai ficar muito mais empolgado, né, do que esse negócio de online aqui, que é terrível, né? Ok. A vantagem do online, óbvio, tem a ver com essa possibilidade da gente gravar a aula, da gente se comunicar, né, diretamente, da gente ter todas essas facilidades que a gente vai continuar tendo, entendeu? Então, né, não se trata de retirar a aula desse lugar, né? Ela vai se tornar, como todas as outras disciplinas, em alguma medida ela vai ter esse hibridismo, né? Acho que isso agora é uma coisa irreversível e esse é o lado bom, né? Acredito que se a gente estiver junto na sala de aula presencialmente, a gente vai usufruir desse recurso aqui de um modo muito mais assertivo até do que depender exclusivamente dele para fazer a coisa acontecer, né? Maravilha. Vamos pensar os temas então. Aula que vem, então já ficamos meio combinados. Aula que vem eu tô aí. Acho que mesmo se falarem que tem que ser online, eu então reservo sala. Sabe? Tipo, então tá, deixa online e eu reservo uma sala aí e dou aula aí. Pronto. Né? É um jeito de driblar aí a burocracia. Se tiver jeito de mudar no sistema, ótimo também. Né? De um jeito ou de outro, acho que a gente tem que fazer presencial. Esse negócio aqui não tá dando certo, não. Senão eu não vou dar conta, não, gente. Vou ficar querendo estar aí. Não tem muito como funcionar assim. Vocês estão doidos, vocês imaginam. Beleza. Semana que vem, então, a gente começa a discutir um tema. Na outra semana, a gente vai discutir o outro. E no dia 7, a gente vai fazer nossa V1. A V1, ela não vai sair daqui. Então, como a gente deu uma atrasadinha no início do curso, ela ficou muito próxima mesmo. Por isso que eu estou pensando dela não ser uma prova que vai cobrar conteúdo. Estou pensando dela ser o que a gente chamaria de um trabalho. Né? Mas eu também não quero que seja apenas um trabalho, eu quero que ele tenha um caráter extensionista, eu quero que ele chegue nas outras pessoas. Eu quero que ele, de alguma forma, faça chegar nas outras pessoas os temas que a gente está discutindo. Então, a gente pode pensar temas que estão aí na pauta e que possam ser interesse de muitas pessoas, né? Podemos falar de várias coisas, né? Desde, sei lá, de fake news até metaverso,
né? Podemos falar de negacionismo, até a questão, né, ecológica, a questão ambiental. Podemos falar, tudo isso influencia o consumo, né? Podemos falar só de um determinado território de consumo, só do Pink Money, por exemplo, falar um pouquinho, entender o que é a comunidade LGBTQIA+, entender, né, como que essas pessoas veem o mundo, né, que tipo de demandas existem ali, como que existe esse processo, né, de construção identitária contemporânea, urbana, né, porque uma coisa é uma identidade que está associada a uma etnia, que tem toda uma história, né, ancestral, como os indígenas ou como a diáspora negra. Outra coisa é um território existencial, identitário, que se forjou na modernidade, se forjou na grande cidade, se forjou dentro do capitalismo, né? Se forjou a partir do capitalismo. Essa é a grande questão. Né? E a comunidade LGBT, é claro que sempre existiu, né, algumas coisas por meio das quais se rotula, né, a comunidade LGBT. Por exemplo, a questão do homoafetivo, né, das relações homoafetivas. Sempre existiram relações homoafetivas, né? A gente, a partir da antropologia, consegue constatar cientificamente isso, né, que essa coisa do comportamento sexual, né, não tem nada a ver com o gênero biológico. Né? O fato de você nascer com um pênis não determina a sua preferência sexual. Né? Definitivamente não há como fazer essa associação. Então, a preferência sexual, esse elemento do desejo, né? Esse que é o que move o comportamento sexual das pessoas, é um território, né, psicologicamente muito complexo. É o desejo, pô. Né? É difícil de explicar, né, o desejo. Né? Então, isso não determina identidade de gênero. Né? Isso é comportamento sexual. Né? Identidade de gênero é outra coisa. Então, saber essas diferenças é uma coisa importante para a gente começar a pensar e problematizar esse território que é o Pink Money. Talvez o Pink Money possa ser o tema da próxima aula. O que vocês acham? É a minha sugestão. Agora eu quero uma sugestão de vocês pro dia 31. Professor, eu estava pensando aí, um tema que talvez seria interessante, debater a crise mundial aí em função do coronavírus e da guerra na Rússia entre a Rússia e a Ucrânia, porque, assim, são os assuntos dos últimos anos aí, e que eu entendo que impacta diretamente, por exemplo, nas empresas, né? Questão de inflação. Sim. É um tema ótimo, né? O tema da questão, a guerra mesmo como tema, né? O modo como estão se dando as relações internacionais no momento, né? Pode ser um tema assim, tensão nas relações internacionais e seus impactos na economia brasileira. Os impactos no Brasil. A gente pode falar de vários tipos de impactos, não apenas econômicos, né? Gostou do título? É mais ou menos por aí? Perfeito, é mais ou menos por aí. Oh, isso é ótimo. Porque, a gente precisa discutir essas coisas, porque o modo como as coisas são, isso não é que seja uma coisa ruim, ou que eu esteja fazendo uma teoria conspiratória contra a mídia, não é nada disso. Mas é natural, é normal que uma determinada narrativa, né, seja mais aderente, ou seja mais repetida, ou seja mais fácil de assimilar e acabe prevalecendo. Né? E também é natural, né, entre aspas, esse natural, é claro, mas também assim, uma coisa que acontece, né, de um modo
fluido, assim, se deixar rolar vai acontecer, a leitura maniqueísta, a leitura dicotômica, essa leitura que coloca o bem e o mal, vilão e mocinho. A gente a vida inteira aprendeu isso, né? Nas novelas e nos contos de fadas, sempre o bem e o mal, né? Na mitologia cristã, né? E em tantos outros, né, territórios aí de construção de significados das culturas, a ideia de bem e mal existe. No caso do mundo ocidental, essa relação se dá de um modo antitético, né? Essa coisa de uma tese e uma antítese, que se chocam e geram uma síntese, né? Esse movimento dialético do pensamento que está na filosofia e que também, de certa forma, a grosso modo, no senso comum, né, acaba se refletindo nessa leitura rápida, rasa, maniqueísta do bem contra o mal. Então a gente olha e fala, esse é o do bem, esse é o do mal, né? O Putin é o do mal, né? O presidente da Ucrânia é o do bem, né? E problematizar isso é interessante, né? Porque essa narrativa que a mídia, né, reproduz de certa forma, né, que o mundo ocidental inteiro reproduz, não é só na Globo News, não, galera, é no mundo inteiro, né, ocidental. A gente está tendo essa natural, né, associação, né, do Putin ao mal, porque isso está no imaginário aí, né, desde a época da União Soviética, onde o comunismo era associado ao mal, né, então isso está no nosso imaginário de um modo muito forte. E aí a gente vai começar a achar que o outro lado é o bem. Mas na hora que você começa a entender quem é aquele presidente da Ucrânia e como que as coisas estão acontecendo lá, você começa a ver que é o mal contra o mal. E aí a gente problematiza, entende e vê que essa dicotomia ela é uma coisa assim que reduz, né, os desdobramentos e as questões que envolvem aí essas relações. Então, para a gente aprender ou no mínimo tentar vislumbrar, tentar, né, entender que impactos vão ser esses no Brasil, a gente tem que entender essas questões também. Não dá para ficar só reproduzindo essa ideia de vilão contra mocinho, sabe? Né? E a visão do administrador, a visão do gestor, ela tem que ser crítica, ela tem que ter, né, uma abrangência, ela tem que, né, ser um pouquinho mais apurada do que essa visão que o senso comum reproduz, né? E muitos empreendedores, né, têm isso de um modo muito intuitivo, né? Outros estudam muito para ter essa visão, buscam ela de modo muito incisivo, né? E o que não tem essa visão não dá conta da dinâmica do mercado, do mundo, né? Fica realmente isolado. E entender isso é importante porque acaba se tornando um fator de resistência, de sobrevivência no mercado, né? Então, massa. É legal a gente tensionar, é legal a gente responder às vezes umas perguntas, né? Porque de fato o modo como a coisa nos chega, né, é interessantíssimo, assim, né? A gente vê, no caso do Brasil, a defesa do Putin vindo de lugares completamente, né, considerados antitéticos, né, considerados lugares opostos, né, que é a direita e a esquerda brasileira, né, que de certa forma acabam, né, defendendo o Putin, né. É muito curioso como que o bolsonarismo comprou essa coisa, né, de achar que a narrativa televisiva é toda uma conspiração e que o Putin deve ser defendido, né? E do outro lado, aquela esquerda mais velha, aquela esquerda que ainda tem aquela visão da antiga União Soviética como, né, um sonho de implantação do comunismo, né? Ainda também defende o Putin, né? E é um negócio curioso como é que esses dois, né, lados aí do espectro político, normalmente os extremos, né? Normalmente, né, o bolsonarismo é uma extrema direita e, né, essa esquerda mais antiquada, vamos dizer assim, se coloca num lugar mais radical de extrema esquerda, mas a gente vê que não é o que acontece na esquerda mais famosa ou mais abrangente, né? No caso do Brasil, né? No Brasil, a nossa esquerda ela é muito de centro, né? Ela é uma esquerda que
fica ali num lugar muito central, né? Ela nunca foi uma extrema esquerda, né? Nunca se permitiu que uma extrema esquerda chegasse ao poder. Então, a nossa esquerda ela tem esse diálogo grande com o próprio capitalismo, com o próprio, né, mercado, né? E a gente vê aí o Lula colocando o Alckmin de vice, né? Para deixar isso emblemático, assim, ó, nós não somos extrema esquerda, nós somos centro, né? A gente dialoga, a gente conversa, a gente coloca o inimigo, né? Era inimaginável, né? Há uma década atrás pensar um cara do PSDB, né? Conservador, né? Ser um vice do Lula, né? O José de Alencar era uma figura mais discreta, né? O Alckmin é uma figura conhecidíssima. O Alckmin, se ele candidatar, ele ganha para governador de São Paulo. Então, assim, é realmente uma coisa para marcar historicamente esse momento mesmo, né? De uma união, né? De uma frente, né? Democrática, né? Que se coloca nessa defesa. Tudo isso tem a ver com o modo como a guerra vai impactar o Brasil, né? E aí a gente vai entendendo esses processos, vai entendendo, né, essas questões e a onda é essa, né? Trazer essas questões e discuti-las. E aí a gente vai, né? É óbvio que a gente está num lugar acadêmico, né? Então a gente, quando fala de política, a gente está falando, né, de fora, né? É claro que todos nós temos nossos posicionamentos, temos nossas perspectivas, e devemos tê-las mesmo, né? Só é possível falar politicamente a partir de um lugar no espectro político, né? Não dá para você falar de fora, né? Mas o que o exercício acadêmico vai nos dar, e talvez eu acho que isso é a coisa mais interessante para a gente fazer uma publicação, para a gente poder chamar outras pessoas, é que a gente vai falar do espectro político e das questões de um modo acadêmico, que de certa forma tende a uma certa, vamos dizer assim, leitura objetiva, né? A gente vai ter uma preocupação com demonstração, com comprovação, com tudo isso que a academia exige, que a ciência exige, né? Para a gente não poder ficar aqui lidando com dados especulativos ou com um tipo de discurso, né, que está muito enviesado e que é o que a gente mais vê hoje, né, em vários lugares. Então acho que pode ser muito interessante a gente fazer um conteúdo com essa perspectiva, né, de ver, né, os limites, as falhas, né, da direita, os limites, as falhas da esquerda, os limites e as falhas do centro, né, o que é ter um governo de extrema direita, né, e como que isso gera, sim, um desequilíbrio no espectro político e como que esse desequilíbrio influencia, né, o modo como os próprios comportamentos de consumo acontecem mesmo, né? Hoje, se você tem uma empresa, né, e de alguma forma você vai ter que lidar com isso, não tem jeito. A gente estava falando, né, a política de cancelamento é um negócio seríssimo, né? Se você tem uma empresa e, de certa forma, se posiciona politicamente de um modo incisivo, isso pode ser uma coisa que vai limitar ali o seu alcance. Por outro lado, se você é uma empresa e não se posiciona também, fica ali em cima do muro e na hora que acontece alguma coisa, um episódio, uma situação, você também não se posiciona, você acaba também, né, criando uma possibilidade de ruído que pode gerar um cancelamento. Os dois lados são perigosos. Então, o negócio é dar conta, é entender o que está acontecendo e se posicionar, né? Você vê que as empresas que se posicionam de modo mais programado, né? Claro, existe gestor de crise, gente, né? Não tem o menor sentido hoje em dia achar que rede social é uma coisa pessoal, onde o dono da empresa faz os posts. Não. Isso, se o dono da empresa quiser fazer os posts, ele tem que estudar muito marketing digital para poder fazer, né? Porque numa situação específica, e eu contei aqui na última aula, Cássia, que foi uma aula que você não veio, né? Eu contei para o Matheus que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Rita, perdão, Rita. Mas a Rita é Cássia, né? Na verdade.
Eita, seu microfone só tá só fazendo barulho. Mas eu contei pro Matheus de um episódio que teve aqui em Belo Horizonte, pra gente ficar no episódio bem próximo, com o Café com Letras, que é um café que tem na Praça da Liberdade, ali no CCBB, na Savassi, café de classe média alta, com pratos feitos por um determinado chefe, que tinha uma cozinheira que já trabalhava lá há mais tempo, e esse chefe, essa cozinheira era assistente dele, e ele desenvolveu uma relação com ela ali, com uma intimidade que ela não gostava, mas ao mesmo tempo ela não falava porque tinha receio, né? Ela humilde, negra, né? E ele é uma figura europeia, espanhol. Vocês imaginem o quanto que tem um abismo ali, né? E naturalmente ele começou a dar uns tapinhas na bunda dela, um negócio, um abuso assim, que saiu de todos os limites, e ela ficava incomodadíssima com isso, e ele de certa forma meio que achava que ela não sabe o problema, né? Ele sem noçãozão, lógico, né? Insensível, né? Completamente. Mas só sei que, resumindo a história, essa menina faz uma denúncia de abuso, e aí pronto, todo mundo começa a cancelar o café, vai lá dar nota ruim pro Café com Letras, e aí o dono do Café com Letras começa a responder, começa a defender o cara. Nossa, que coisa amadora, né? Numa situação dessa, tem que ter um gestor de crise mesmo, né? Não dá para você, né, ficar respondendo, né? Tem que saber construir uma argumentação, uma perspectiva de mundo que vai, né, levantar todas as questões aí, e não dá para ser de uma hora para outra sob emoção ali, né? Senão você acaba transformando uma coisa pequena numa coisa maior. Na verdade, esse cara que transformou isso numa coisa maior, que quando ele começou a defender o chefe dele lá, nossa, aí que o povo ficou mais de cara com aquilo, e aí que a coisa foi multiplicando mais, né? Então, ali a gente tem um típico caso de como que não saber lidar com essas questões pode ser crucial, assim, no momento de crise. E sempre que a gente lida com questões um pouco mais, né, problemáticas, polêmicas, né, que envolvem inevitavelmente questões políticas, porque não tem como não envolver questões políticas, né, ainda mais em ano eleitoral, ainda mais, né, num contexto onde existe uma fanatização política por um parcelo da sociedade muito considerável, né? O grupo bolsonarista é um grupo muito grande, né? É um quarto da população, né? É muita gente, é muita gente que está repetindo o mesmo discurso, que está, né, de certa forma, numa relação que envolve passionalidade com fanatismo, e fala de política o dia inteiro, né? Sempre a partir dessas mesmas narrativas que circulam só naquelas bolhas, né? E, e é justamente isso que faz com que eles não saiam da bolha, porque dentro da bolha existe um discurso que vai dizer que a mídia é uma coisa que é comunista, né? A mídia toda, a mídia livre, né, está contra eles, né, está produzindo narrativas falsas, enquanto as narrativas falsas são justamente essas que colocam a mídia livre como uma conspiração, né, porque não é tão simples assim. É claro que existe manipulação, é claro que existe, né, todo um contexto, né, que o próprio capitalismo gera mesmo, né, de interesses, né, mas não existe uma conspiração única, né, uma coisa que está por detrás de todas as outras, né? Não dá para a gente simplificar a coisa assim. E acaba que quando a gente começa a discutir uma coisa em público, a gente pode esbarrar nesses limites, né? E aí a gente tem que saber, né, formular as coisas de um modo muito, vamos dizer assim, astuto mesmo,
né, para poder, não é convencer o outro, mas simplesmente trazer as informações e os fatos com os elementos que você tem para trazê-los, né? Você não vai falar uma coisa da sua cabeça, você vai falar uma coisa que você leu num artigo, num estudo. Por isso a importância da gente ter essa base, né? Por isso a importância do empreendedor, do gestor ter uma base boa, né? Para poder lidar com essas questões que na rede social vira cancelamento por qualquer motivo. É isso que eu tô falando, esse é o nosso plano. Então, assim, tratar de tema atual, na conjuntura brasileira atual, é falar de tudo ao mesmo tempo, de economia, de política, de estética, de ética, de moral, né, teoria da administração, né, de tecnologia, de economia, de tudo junto, né? Então, massa. Temos, então, os nossos 2 temas. Aí, na semana que vem, a gente vai falar de Pink Money. Eu já vou mandar os textos aí sobre Pink Money para vocês, mas eu já peço que vocês também pesquisem. Vou deixar isso para casa. Vou mandar alguns textos de referência lá no WhatsApp. Vou mandando também durante a semana coisas que eu achar interessantes. E vocês também fiquem à vontade para compartilhar comigo coisas que vocês pesquisaram, que o para casa é esse. Eu quero que vocês pesquisem sobre Pink Money. Quero que vocês pesquisem sobre identidade de gênero. Quero que vocês pesquisem sobre esse universo para a gente entender que mercado é esse, né? Que tipo de mercado, né, se formou a partir desse fenômeno contemporâneo, esse fenômeno urbano, esse fenômeno moderno, entre aspas, né, que é a questão da identidade de gênero. Beleza. Essa é o tema da próxima aula. Na outra, a gente fala de relações internacionais mesmo, guerra, né? E aí vai envolver 1000 outras coisas aqui no Brasil, que a gente vai falar, né, dessa perspectiva brasileira. E o que mais tem é episódio envolvendo a guerra no Brasil, né, gente? Começa pelo nosso presidente tá tirando foto com o Putin uma semana antes dele bombardear a Ucrânia. Isso já é uma coisa assim inédita, né, na história. Né? Segundo, o modo como as políticas brasileiras passaram a ser muito influenciadas por essas narrativas que vêm da guerra. Não, eles são os principais fornecedores de fertilizantes. Nossa, nós não temos mais como comprar fertilizantes. Nossa, nós temos que produzir os fertilizantes. Não, mas não foi justamente no governo Bolsonaro que a Petrobras deixou de produzir fertilizantes, porque ela tinha de ser reduzida, ela tinha de ser, né, reestruturada, e também a questão de alguns dos elementos, né, que vêm de recurso natural que compõem o fertilizante existem no Brasil e seria necessário fazer essa exploração, né? E aí o nosso presidente não resiste porque ele tem uma ideia de que o Brasil precisa ser mais explorado em termos naturais, né? De que a gente explora pouco as nossas riquezas naturais. Então, ele tem uma tendência a achar que as reservas indígenas são um problema, porque elas estariam nos impedindo de extrair as coisas que estão lá, que são riquezas, né? Essa é a visão que ele expressa o tempo todo, né? E essa visão, ela é extremamente politicamente incorreta, vamos dizer assim, num contexto internacional e num contexto, né, geral, né, questão da sustentabilidade, da ecologia, né, de uma série de pautas que são também muito contemporâneas. Então, o Bolsonaro usa essa coisa de que a gente pode vir a ficar sem fertilizante para poder querer a toque de caixa, né, fazer com que uma série de leis e decretos e qualquer dispositivo que ele tenha à mão, ele vai utilizar para poder reduzir a proteção aos indígenas, para poder aumentar a exploração das terras, né? Ou seja, a guerra, a narrativa que vem da guerra, influenciando os nossos legisladores, né? E aí, muita gente comprando essa ideia, né? Ali no Congresso e tal. Então vejam como é que tudo se mistura, né? Então aí nós vamos discutir isso. Semana que vem, Pink Money, comunidade LGBT, toda essa questão identitária. Na outra semana, a questão da guerra, a questão, né,
dos desdobramentos da guerra, né, e de como que ela influencia o nosso modo de consumo e o mundo como um todo, e até mesmo psicologicamente também, né? Eu sinto muitas pessoas ficam muito sensibilizadas, né, com a questão de estar acontecendo uma guerra nessas dimensões. É claro que nunca parou de acontecer guerras, né, gente? Na África, né, e na Ásia, a gente tem ali regiões extremamente, né, conflituosas, né, principalmente na África. E nunca deixou de existir bombardeios também, né? Os Estados Unidos tem um programa militar que sistematicamente utiliza de força bélica, né? Sistematicamente. Os Estados Unidos não fica mais de um ano sem jogar uma bombinha no lugar não, né, gente? É só acompanhar aí que você vê as operações acontecendo aí, aquela indústria bélica gigante que eles têm, né? A maior do mundo. Então, é lógico que guerra acontece o tempo todo, mas na hora que chega uma guerra nessas dimensões, porque guerra entre dois países pequenos, né, que não tem ogiva nuclear, que não tem potencial bélico, muitas vezes são tribais, né, os Estados Unidos chega com bomba e ninguém fala nada. Agora, na hora que vem, né, uma Rússia, né, que é um país que já foi uma grande potência, né, num contexto específico, né, e agora, vocês imaginem, a Rússia tem ogivas nucleares, né? Se a Rússia quiser. Tipo assim, uma coisa é estar brigando dois meninos com dois bodoque ali, e você chega lá com uma arminha você já faz todo mundo ficar no seu lugar. Outra coisa é estar brigando, né, dois atirador de elite, né? É tipo isso, né? Quando a Rússia, né, invade um país vizinho e todo mundo é solicitado a lidar com isso, a se posicionar, né, a questão da OTAN e como que, né, desde o Pacto de Varsóvia, desde, né, daquele momento ali que existia mesmo, né, uma divisão de dois blocos, né, o bloco socialista e o bloco capitalista, né, mas depois da queda do Muro de Berlim, isso deixou de fazer sentido, né, cheio de McDonald's na Rússia, ou ao menos era, né, os russos estão ficando sem McDonald's. Eu acho que essa que é uma das coisas que mais vai diminuir a popularidade do Putin, né? Eles terem que abrir mão do McDonald's. Parece que é na Rússia que tem o McDonald's que mais vende sanduíches, né? E a segunda loja que mais vende é em São Paulo. Olha que interessante. Uma coisa que nós temos em comum aí. E, por outro lado, toda essa dinâmica acaba acontecendo, acaba influenciando, e essa vai ser a linha de pensamento aí da próxima aula, no dia 24 e no dia 31. Então, o tema nós já temos. Agora, como que a gente vai fazer é que a gente vai inventar junto, né? Já sabemos do que nós vamos falar. Agora, qual vai ser a dinâmica? Se a gente vai usar algum recurso digital, se a gente vai só conversar junto mesmo, se a gente vai... A gente combina junto na semana que vem, né? Que aí a gente sente também, né, como que a gente vai estar lidando com isso. E nas próximas 2 aulas a gente combina o que a gente pode fazer de V1, né? Aí seria muito interessante que fosse uma coisa bem diferente mesmo. Às vezes essa coisa da live, por exemplo, ser só na V1, sei lá. Depois da V1, que não vai ser necessariamente uma prova, a gente pode manter essa mesma dinâmica de temas, né? Temas como metaverso. Lembra, Matheus, a gente falou uma série de temas na última aula. Vamos lembrar eles aqui? Para a Rita sacar também. A gente falou de metaverso. A gente falou da questão do Black Money. Professor, só uma observação aqui, é que eu ouvi, já não tenho certeza se vai ser possível também, que a V1 ia ser, todas as V1s iam ser online. Sim. E a V2 não. Sim. Aí no caso aí, essa V1 tem como
Vai ter que ser uma prova online mesmo? Então, normalmente, durante a pandemia, quando as provas tinham essa obrigatoriedade de serem feitas a partir do AVA, com questões fechadas, objetivas e tal, nessa disciplina aqui eu já pedia para Camila, ô Camila, não dá para ficar fazendo questão fechada ali não. Ali, pô, a gente tá falando de um modo muito aberto, muito dinâmico, eu quero fazer uma prova toda aberta. Aí ela, não, beleza, professor, pode fazer sua prova do jeito que você quiser, para fazer aberta. Eu vou avisar aqui para a secretaria que a sua prova você vai lançar direto, não vai precisar do sistema AVA transferir pro. Eu falei, então beleza. Então, de certa forma, eu já estou acostumado a fazer a V1 diferente, sabe? Então, Entendi. acho que é normal. Dá pra gente fazer a V1 do jeito que a gente quiser. Se vocês preferirem também fazer uma coisa mais próxima de prova, a gente faz uma coisa aberta. Só a questão fechada que eu acho que seria uma forçação de barra, assim, porque por mais que eu seja criativo para fazer questão fechada, acaba sendo um negócio que não faz muito sentido, eu acho, na dinâmica dessa disciplina, assim, sabe? Entendi. Até porque vocês já fizeram questão fechada demais na vida, né, gente? O 8º período, nossa senhora. Silver Money, outro tema que é bem legal, né? Black Money tem a ver com a questão da diáspora negra, com a questão étnico-racial, com racismo, com mil, né, fatores aí. Toda hora tem uma notícia com essa pauta, então é óbvio que a gente vai ter muito assunto, né, para falar de Black Money. E de Silver Money é a terceira idade, né, entender esse novo lugar que se coloca e tal. É também bem legal. Nós temos mais 3 temas aqui antes da V2. Um outro tema que a gente pode colocar, talvez, pode ser bom, é falar de fake news. Né? Aí fake news, a gente pode pensar, além de fake news, a questão de negacionismo mesmo. Esse território, né, tenso aí que existe. E aí, falando disso, depois a gente pode falar de política de cancelamento. Esse tema também é muito bom. A gente falar de cancelamento. E aí, a gente que não é besta, nessa aulinha antes da V2, aqui a gente faz uma revisão, né? Que aí dá pra gente ter uma noção desses temas todos mais... Ou então, melhor, a gente fala assim, ó, tema da hora, tema do momento. A gente vai escolher um tema nesse momento. Porque tudo pode mudar, né? Vamos ver lá até mais se parece uma nova temática, parece uma nova coisa, né? Pandemia já não é mais um tema tão atual, né? Já é um tema que está desgastado, né? Aí deixa o tema do momento aqui, né? Qual será esse tema? E aí a gente decide ele lá quando chegar perto dele. E a gente faz a V2. Também a gente pode pensar aqui uma outra coisa para V2 aí que vocês acharem legal e tal. Né? Não tem problema nenhum. Depois da V2, a gente já entra naquele ritmo de meio de férias, né? Vamos dizer assim. Já ainda mais vocês, né? Que estão... Os dois estão no 8º? Isso. A Rita levantou a mão aqui na sala. Aqui. Não sei se o microfone dela voltou. Fala aí, Rita. Eu tava compartilhando lá e não vi. Mas pode escrever no chat, Rita, que a gente lê. Ela disse que clicou errado. Não, sossegado. Deixa eu abrir o chat aqui, parar de apresentar. Aí, ó. Sossegado, querida. Mas... aí o plano é esse, gente. Aí de 26/5 é a nossa V2. Depois da V2 vocês sabem como que funciona, né? Vocês vão estar também
com 1000 outras demandas de outras disciplinas. Aí na V2 a gente combina alguma coisa também. Pode ser alguma coisa que a gente faça presencialmente também. Não sei. Até lá a gente pensa. Acho que é legal deixar em aberto isso, que a gente vai construindo junto também. Vai entrosando, né? Vai descobrindo, né, as possibilidades aí. E por aí vai. Então, o plano é esse. Resumindo, até a V1, até isso que a gente vai chamar de V1, que eu quero que seja uma coisa bem extensionista mesmo, que chegue nas pessoas, que seja por rede social. Se for o caso, a gente pode fazer um negócio aí na Universo, né? A gente faz uma live e com vocês participando e a gente discutindo, né, esses dois temas, né, a guerra e o LGBT, ou então só um deles, né, se ficar muito distante um tema do outro, né? E aí a gente faz aí na Universo. Quer dizer, você já saiu da Universo, mas faz lá na Universo, não é? Faz ao vivo de lá. Massa. Então, beleza, gente, ó. Primeira coisa que nós já acordamos aqui, nós já concordamos, é que esse negócio de eu ficar aqui, vocês aí, não dá certo. Nós vamos encontrar presencialmente. Próxima aula, presencial. Né? Não tem erro. Segunda coisa, a gente vai, antes da V1, discutir 2 temas que a gente escolheu aqui. Né? Nesse formato, né, Matheus? Eu também acho. Aí a gente inventa o formato também, né? Eu ainda não falei direito esse formato, porque eu nem sei mesmo o que seria. Eu quero que vocês estejam aí, né, nesse ímpeto também, nesse clima de pensar junto, sabe? Aí a gente inventa. E próxima aula, então, Pink Money. Vou mandar os artigos, vou colocar, né, o plano de ensino também lá no AVA para vocês. E os artigos eu subo no AVA e mando aí no WhatsApp. E também a gente vai fazer o tema sobre a guerra na outra aula. Aí também mando textos e a gente, né, acha coisas, e aí vocês fiquem à vontade também para trazer textos, trazer artigos, trazer notícias, trazer vídeos, trazer YouTube, trazer o que quiserem. Né? Qualquer tipo de conteúdo é interessante para a gente. Né? Mesmo, por exemplo, se tratar de algum conteúdo que tem ali, né, alguma restrição acadêmica, por, né, às vezes não ter um rigor acadêmico e ser feito de um modo mais sensacionalista, alguma coisa assim, a gente usa como exemplo, né? E aponta ali aonde que está o sensacionalismo, ou a desonestidade intelectual, ou, né, o exagero, ou o enviesamento, né? Quando a gente achar um discurso muito, né, desequilibrado nesse sentido, a gente vem aqui e equilibra. Acho que a função da academia é muito essa, né? Equilibrar, né? Achar esse território que ele consegue ficar numa certa distância, né? Sem necessariamente deixar de pertencer, né? A gente tem que fazer esse exercício. A gente na academia, a gente tem essa obrigação, né? Até porque na esfera pública, quando a gente atua, né, na profissão, vamos dizer assim, né, no local de trabalho, né, na vida profissional, né, quando a gente está ali exercendo um papel social de gerente, de, né, vendedor, de, né, coordenador, de gestor, a gente tem uma obrigação de, na esfera pública, né, ter esse equilíbrio. Né? Isso é um comportamento republicano, né? É um comportamento democrático, é um comportamento decoroso, né? Decoro é importante. Né? É o decoro que estabelece as relações sociais, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E o gestor pode, claro, ter a sua personalidade, ter até os seus exageros, né? Mas saber lidar
com essas questões extremas que aparecem hoje, é uma questão de sobrevivência, galera. Sobrevivência mesmo. Eu vou mandar para vocês uns estudos de caso muito interessantes que eu trabalhei no semestre passado sobre gestão de crise a partir de cancelamento. Quando a gente for falar de cancelamento, nós vamos ler esses textos. Aí tem lá como que cada gestor lidou, né, com a questão, como que cada organização lidou com as questões, né? O Burger King, o Magazine Luiza, a Havan, né, e a Petrobras. São estudos de caso que vão mostrando os erros e os acertos assim, de cada gestão de crise. É muito legal, é muito bacana para a gente pensar e entender esses processos, né? Uai, gente. E aí, agora eu quero ouvi-los. O que vocês estão achando? O que vocês estão pensando? Vocês estão achando que vai rolar? Dúvidas? Ficou muito no ar? Esse plano de ensino vai chegar para vocês aí, tá? Falem comigo. Particularmente, eu gostei da ideia do projeto da aula. Eu acho bastante interessante, assim, dar essa dinâmica, ainda mais numa aula que, assim, é bem... Eu julgo ela ser bem prática mesmo, pelo fato de ser tratar de questões contemporâneas, né, temas emergentes. Sim. Então, eu acho interessante. É proposta mesmo, né? A ideia é que a gente fale de coisas do agora. E quanto mais a gente tiver a dinâmica, mais legal vai ficar, né? Ó, mandei aí as próximas 2 aulas, Pink Monday no dia 24 e Tensão nas Relações Internacionais e seus impactos no Brasil no dia 31. Dia 7 a V1. Depois a gente vai embora. Metaverso, Black Money, Cyber Money, Fake News, Política de Cancelamento, Tema do Momento e V2. Então, a gente ainda tem muita coisa pela frente, todos temas muito legais e vão pensando nessas soluções aí. De fazer tipo um bate-papo. Isso mesmo. Com certeza, Rita, por favor, pesquisem sobre o assunto. Isso é um para-casa que eu preciso que vocês façam. Né? Eu vou mandar os artigos, mas eu quero que vocês pesquisem também, que vocês tragam também as fontes, tragam também o conteúdo, sabe? Para não ficar só no que eu vou mandar. Beleza? Ué, gente, então é isso. A chamada tá feita. Essa aula vai ser ótima, né? Tipo assim, estamos com 100% de presença. Aí, se um faltar, metade da turma faltou. Ai, ai. Gente, então é isso, ó. Muito bom. Eu tô adorando dar essa disciplina só para 2 pessoas. Esse é um sonho de consumo de qualquer professor, né? E acho que vai dar pra gente fazer muita coisa legal. Semana que vem, então, estamos juntos presencialmente aí, né? E aí é isso. Aguardem aí os textos e o plano de ensino. Querem falar mais alguma coisa? Tá bom, professor, só falar aqui que eu gostei da apresentação, o senhor toca muito. Ah, E ué, aí a foi gente faz, legal, né? faz uma dupla, eu e o senhor a gente toca e a Rita canta. Uai, Matheus, isso é incrível. A gente podia fazer uma onda assim lá no universo. Tem Depois amanhã da V2. demais. Rita. Ih, a Rita não canta. Porra, Rita. Às vezes você pode ler uns textos em voz alta e eu e o Matheus fazemos uns ruídos na guitarra. A gente faz uma performance. Nós vamos inventar, gente. Nós vamos inventar moda, vocês vão ver. Ó, isso pode ser, ó. A Rita já topou. Gostando de ver. Muito bom. Gente, beijos aí pra vocês. Semana que vem tamo junto. Aí presencialmente. Valeu demais. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Rita. Tchau, tchau.